Voltando com o cenário político, bora mudar aí, pronto, agora a pessoa não desconcentra. Voltando com o cenário político, o segundo bloco do programa desta terça-feira, são 19h36, estamos ao vivo aqui conversando com o Dr. Olavo Hamilton, advogado. Estamos falando sobre eleições 2020, direito eleitoral, direito digital, as eleições na internet. Você pode participar com sua pergunta para o nosso convidado ou falando sobre eleições 2020, qualquer assunto que você queira colocar aqui, sua opinião, sua denúncia, seu desabafo, sua dúvida sobre campanha eleitoral, sobre os quadros que nós estamos vendo, a movimentação dos candidatos. Você pode também fazer um relato da campanha na sua cidade, para você que não está em Mossoró. Estão aqui nossos contatos, nossas redes sociais, Facebook, Twitter, WhatsApp e Instagram. Fique à vontade para fazer o programa com a gente. Carol, agora a gente já traz os números apresentados aí na corrida eleitoral para a Câmara de Mossoró. A gente vai ver essa tabela que foi disponibilizada aí pelo TS2 Soluções, né? O instituto que fez esse levantamento aqui em Mossoró. Lembrando que essa pesquisa foi realizada aqui em Mossoró, né? Segundo o próprio instituto, foi realizada nos dias 13, 14 e 15. Tem margem de erro de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Está registrada no número RN 02675/2020, tem nível de confiança de 95%. Esses nomes foram os apresentados aí para a Câmara de Mossoró. Pois é, nós temos aí, esses são os primeiros nomes, nessa primeira página existem 26 nomes e nós vemos aí que ainda tem muita gente para decidir o voto para vereador. Tem muita gente que não conhece os candidatos, Vonúvio. As propagandas na TV e no rádio são através de inserções, não existe aquele blocão, né? A campanha está na rua, mas ainda estamos a um mês das eleições, tem muita gente que ainda está conhecendo. Então, não sabe, não respondeu 46,35%. E vocês podem ver aí a listagem toda. Nessa primeira página existem 26 nomes, mas nós temos mais 7 páginas, aliás, outras 6 páginas de nomes, 7 no total. Arthur, você tem como dar uma passada aí, não na página da apresentação, mas nessa listagem ali, naquela barrinha de rolagem do lado direito da tela, que aí a gente pode ver, as pessoas podem dar uma olhadinha nos nomes que vão se apresentando aí. Vocês veem que tem muita gente com porcentagens parecidas, 0,51%, 0,38%, alguns nomes conhecidos, tem vereadores que já ocupam mandato, como vocês podem ver aí. Existem nomes que já trabalham junto à população, junto à comunidade, 0,26%. Tem muita gente, né, Vânia? Carol, uma informação interessante é que foram ouvidas 781 pessoas, 781 eleitores. Então, fica muito aberto aí essa pesquisa para vereador. Então, o vereador pode ter recebido um voto, né? Isso. Pode ter respondido aí uma vez um eleitor para determinado candidato. E aparece na pesquisa porque essa é uma intenção de voto para vereador espontânea. A gente está trazendo essa lista para vocês, mas vocês podem acompanhar nas redes sociais da TCM, no Instagram, @tcm.hd, tem toda essa listagem completa, também no blog carolribeiro.com.br e no diariopolitico.com.br. A gente está dando uma passada, porque se a gente for ler nome por nome, a gente não vai ter tempo. Isso é um programa só para dizer esses nomes. Pois, para ler listagem de nome, né, Vonúvio? Deixa isso para o dia da eleição, que a gente vai ler a listagem dos eleitos, dos né? eleitos. Isso. Exatamente. E lembrando que essa pesquisa é espontânea para vereador, não teria como se mostrar uma lista com 470 nomes, que é a quantidade de candidatos, e que os nomes citados não necessariamente serão os que vão ser eleitos para ocupar por conta da proporcionalidade dos votos. Todo aquele cálculo que se faz através do quociente eleitoral, quociente partidário, que faz o cálculo de realmente qual é o partido e quais os candidatos de cada partido que vão conseguir ocupar o lugar como eleitos na Câmara Municipal. Agora a gente tem as novidades aí dos dados. Pois é, Carol, é interessante porque o Instituto TS2 deu aqui para a gente a possibilidade de ver se vai existir o voto casado entre o vereador e o seu candidato a prefeito, a prefeita. Se a gente clicar ali em Zé Peixeiro, a gente vai ver
o que vai acontecer? Olha só. Isso. Vai falar, Vanu? O candidato Zé Peixeiro, ele é partidário de Rosalba Ciarline e a gente percebe que 61% dos que votam em Zé Peixeiro votam também em Rosalba Ciarline. E quem vota em Zé Peixeiro, 23,08%, vota em Alisson Bezerra, 7,09% Cláudia Regina e não vota nos demais candidatos. E esse é o grande diferencial dessa pesquisa quando a gente fala de candidato a vereador. Pois é, a gente tem aí os nomes que ficaram em primeiro, né? Quem vota em Tony Cabelos? Vamos dar uma olhadinha? Quem vota em Tony Cabelos, 27,27 vota em Rosalba Ciarline. Lembrando que Tony é partidário também. E Rosalba partidário não, é apoiador de Rosalba Ciarline. Acho que ele está no PT, né, Vanusa? Não estou lembrada, ou teve mudança partidária aí. Mas, olha aí, 36,36% vota em Alisson Bezerra, das pessoas que votam no vereador Tony. Cláudia Regina, olha aí, a quantidade de gente. Você vê esse número, Vanúvio? E quem votou em... Quem vota em Tony, que vota em Cláudia Regina, qual é a porcentagem? 36,36%. 36,36%. E aí a gente tem toda essa sequência. Vamos dar uma olhadinha em Aline Couto, por exemplo. Aline Couto é do PSDB, né? Aparece aí na pesquisa. Também uma grande apoiadora de Rosalba. Exatamente. Está ali, aparece com 66,67% dos eleitores de Aline Couto votam em Rosalba Ciarline. E aparece também eleitor de Aline que vota em Alisson. Pois é, nesses 22,22%. Pois é, Isaac da Casca, quem vota nele, vota também aí, olha aí, já dividido, sobe um pouquinho, bem dividido, bem próximo. A metade, uma parte em Cláudia Regina, mesma parte em Rosalba Ciarline e também em Alisson Bezerra. Tem um outro nome aí que é interessante, é o segundo nome do PSDB que aparece na pesquisa, da candidata Larissa, né, filha de Sandra Rosado. Isso. Quando a gente clica em Larissa Rosado, 37% dos eleitores vota casados. Aí com Rosalba Ciarline. Vota em Larissa e vota em Rosalba. Mas chama atenção porque eleitor de Larissa também vota em Alisson, 12,50%, e vota também em Isolda, 25%. Pois é, e também tem os 12,50%. Tem ali de Cláudia Regina. E Cláudia Regina também. Então, vocês podem ver que o voto casado em relação a Larissa Rosado, e existe, a maioria ainda, mas existe uma porcentagem muito grande dos eleitores que se declaram eleitores de Larissa, que são também eleitores de opositores a Rosalba Ciarline. E do PT, né? Porque a gente percebe que Larissa é do PSDB e tem votos ali para Isolda do PT. Pois existe, Vanúvio, uma amizade muito grande entre uma relação boa, uma relação entre as vereadoras, a vereadora Sandra, a ex-vereadora Isolda Dantas, elas tinham uma relação muito boa ali na Câmara de Mossoró. Vamos dar uma olhadinha em Fernando Martins. Dos eleitores de Fernando Martins, existe aí uma divisão, não é? 28% para Rosalba, 28% para Alisson. Não sabe, não respondeu. Está ali com 28,57%. Tem voto também para Cláudia Regina. Lucas das Malhas é o nome de Dona Maria das Malhas. Olha aí, o voto em Rosalba Ciarline, 57,14%. A Dona Maria, ela realmente veio fazendo seu último mandato ao lado de Rosalba Ciarline, está aí, mas também tem ali uma quantidade, uma porcentagem para a Cláudia Regina também. É interessante, Carol, que dentre alguns nomes que eu vi, realmente segue uma tendência do voto casado. O vereador que é do lado de determinado candidato, ele segue essa tendência em muitos desses candidatos que a gente tem apresentado aí. Pois é, tá aí então os dados, as informações, a gente tem essa listagem completa, vamos tentar trazê-la, colocar nos nossos canais aí essas informações, são muitas informações e a gente vai aí ao longo dos próximos dias trazendo mais para você. Amanhã a gente traz novas análises também da pesquisa ao longo da semana, da pesquisa TCM-TS2. Vamos voltar agora com o nosso entrevistado, o advogado Olavo Hamilton, que no bloco anterior falava sobre os regramentos para a lei eleitoral no ambiente digital, o que é que existe em relação a isso. Vamos continuar.
Olá, Carol, estou de volta. Sim. Na verdade, nós temos a possibilidade de fazer a campanha eleitoral na internet, principalmente nas redes sociais. É, a propaganda paga deve acontecer nas redes sociais. Então, pode ser no Instagram, pode ser no Facebook, no Twitter. Agora, tem que ficar muito claro se aquela propaganda é paga, o CNPJ de quem está pagando e a identificação da coligação, a identificação do candidato. No WhatsApp também é possível fazer a propaganda, mas não é possível a utilização de robô, nem é possível também disparos em massa, ou seja, os disparos têm que ser feitos por pessoas, né, pessoas físicas, e não por máquinas e robôs. E também nessa lista de transmissão deve ser dada a oportunidade de que o eleitor diga que não pretende mais receber. E em 48 horas o seu nome deve ser excluído sob pena de uma multa que o candidato pode pagar de R$ 100. Então, é possível a propaganda na internet, mas nós não estamos num clima de liberou geral. Existe um regramento que deve ser seguido e que tem sido acompanhado pelo Ministério Público Eleitoral e pela Justiça Eleitoral. Olhando aqui a lista de candidaturas que tiveram questionamento por parte da Justiça Eleitoral, né, em relação aí de inaptos, a gente vê 14 nomes. Entre essas candidaturas, né, que tiveram esses questionamentos por parte da Justiça, tem aí questões de renúncia, tem também os indeferimentos, mas tem erro formal e tem também por alguns processos que já foram, inclusive, julgados. Como é que o senhor observa aí, né, essa questão da aprovação ali daquele pedido de registro de candidatura nesses casos mais complexos? Eu acredito que a Justiça Eleitoral e o Ministério Público Eleitoral e também as candidaturas que eventualmente tenham impugnado determinadas outras candidaturas tenham feito o seu papel de forma adequada e conforme a legislação. Eu costumo dizer que o mais importante nas eleições é que os candidatos apareçam, que os candidatos possam mostrar suas propostas. Advogados, promotores, juízes devem ser meramente coadjuvantes nesse processo eleitoral. E fico muito feliz que o perfil do Judiciário e do Ministério Público que vem às eleições municipais aqui em Mossoró em 2020 e também da advocacia que está participando é justamente esse, né? É o de ter a noção que o protagonismo é dos candidatos. Eventuais indeferimentos aconteceram por conta da legislação ser muito clara acerca da impossibilidade dessas pessoas que tiveram a candidatura indeferidas de serem efetivamente candidatos. No mais, eu acredito que essas eleições transcorram no mundo jurídico de uma forma muito tranquila e muito adequada e que vença quem tenha mais votos. A gente tem dois pontos que podemos fazer uma análise, doutor Olavo, que é a desinformação e a liberdade de expressão. Existe uma e outra, e existe uma junto à outra que pode causar aí consequências na campanha eleitoral, a questão da desinformação e liberdade de expressão. Como combater uma, como limitar a outra, como lidar com essa questão, como é que o âmbito jurídico, do ponto de vista jurídico, como é que se pode lidar com isso? Carol, eu sou descrente que esse problema seja resolvido com lei ou com a atividade dos advogados, ou dos promotores, ou dos juízes. A gente só atinge um grau de civilidade no que é pertinente às eleições com informação, e que as pessoas busquem informação. É irônico, mas nós estamos na era da informação, mas o que mais se propaga nos meios digitais é justamente a desinformação. E existe um outro fenômeno que também é muito ruim, fenômeno esse que foi antecipado por um escritor italiano chamado Umberto Eco. Umberto Eco disse que os meios digitais deu voz a milhões de idiotas, né? Então, qualquer pessoa que converse
todo tipo de besteira numa mesa de bar, está apta a discutir com os maiores intelectuais da atualidade ou da história, por conta da voz que foi dada a todo cidadão e toda cidadã nos meios digitais. Isso é necessariamente ruim? Não, mas isso demanda muito mais informação e muito mais responsabilidade para o cidadão comum que se propõe a debater os temas da mais alta relevância em uma sociedade que se diga evoluída e democrática. É importante que a gente se lembre que um dos maiores temas que foram levados à discussão nas eleições presidenciais de 2018 não foi saúde, educação, segurança, moradia. Foi o chamado kit gay, que nunca existiu, que era uma fake news, mas que convenceu milhões e milhões de eleitores e que pode, inclusive, ter tido um efeito razoável nas eleições daquele ano. Próximo bloco a gente continua esse assunto. Vamos falar de disparo em massa, vamos falar também de tempo de TV, campanha online. Daqui a pouquinho a gente volta com mais cenário político.